Bom, e falando mais agora especificamente dos ossos da mão, aliás, das articulações que compõem a mão, nós temos aqui o primeiro dedo, que é conhecido como polegar, que vai ter aí três articulações. Então, a primeira articulação é a articulação carpo-metacarpais, que é formada aqui pelo osso trapézio, que se articula com a base do primeiro osso metacarpal, ou seja, o osso trapézio vai estar se articulando aqui com o primeiro metacarpal. Essa articulação, ela é uma articulação do tipo sinovial, aliás, ela é uma articulação sinovial do tipo selar, com as duas faces côncava e convexa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas se encaixam perfeitamente uma na outra. Isso se dá por conta das semelhanças que tem ali entre as extremidades desses ossos, tanto do osso trapézio como do primeiro metacarpal. E por conta disso vai acontecer ali os movimentos que a gente sabe. Nessa articulação é permitido os movimentos de oposição da mão e reposição. Ou seja, por isso o metacarpo pode girar e fazer aquilo que é chamado de oposição da mão, que é exclusivamente dessa articulação, que é exclusivamente dessa primeira fileira do polegar. Bom, depois da articulação carpo-metacarpal, a gente ainda vai ter a articulação metacarpo-falângica. E por último, a gente vai ter aqui a articulação interfalangiana ou interfalângica. Então, as articulações do polegar são a articulação carpo-metacarpal, que vai ser a junção aqui do osso trapézio e os metacarpos, os ossos metacarpais. A segunda vai ser a articulação metacarpo-falângica. E a terceira vai ser a articulação interfalângica, que vai estar aqui entre as falângicas. E uma curiosidade é que a articulação carpo-metacarpal, a articulação aqui do polegar, ela permite aí uma maior mobilidade dessas articulações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela possibilita todos os movimentos, movimento de flexão, extensão, movimento de abdução e movimento de adução. Além também de permitir aquele movimento que a gente já viu, que é o movimento de oposição e o movimento de reposição, que quando o polegar volta na posição anatômica. Aqui a gente termina as articulações do primeiro dedo. Bom, e agora falando do segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, eles vão ter as seguintes articulações. O segundo dedo, que é chamado de dedo indicador, o terceiro dedo, que é chamado de dedo médio, o quarto dedo, que é chamado de anular, e o quinto dedo, que é chamado de dedo mínimo. Esses dedos aqui, ó, eles vão fazer parte dessa articulação. No caso, essas quatro fileiras de dedos, elas compõem aí quatro articulações. Essas primeiras fileiras aqui, ó, a gente chama de articulações carpo-metacarpais. Por quê? Porque os ossos do carpo, eles vão se articular com os ossos dos metacarpos. Nesse caso aqui, ó, o osso trapézio, ele vai se articular com o primeiro metacarpo, que é o dedo do polegar. O osso trapezóide, ele vai se articular com o segundo metacarpo. O capitato, ele vai se articular com o terceiro metacarpo. E o amato, ele vai se articular com o quarto e quinto osso metacarpal. Então aqui eu vou ter a articulação metacarpal. Esse tipo de articulação é classificada como do tipo sinovial plana e irregulares, não axiais. Ou seja, essa articulação ela propõe mais estabilidade do que mobilidade. Diferente do primeiro polegar, nessa articulação não tem muita mobilidade, ou seja, ela é uma articulação mais estável. E se a gente for comparar aqui desses dedos, da segunda fileira em diante até a quinta fileira, o quinto dedo, a quinta articulação do dedo mínimo, ela é a articulação que ela vai ser mais móvel dessas articulações aqui do segundo dedo em diante. Por quê? Porque nessa articulação
ela vai fazer um movimento aí de oposição do quinto dedo. Ou seja, esse movimento ele vai acontecer aí, mas não tanto igual aquele movimento que é feito lá no polegar. Uma vez que o polegar e suas articulações é a área onde acontece mais movimentos nessa região da mão. Então, comparada ao polegar, os movimentos que acontecem no quinto dedo é menor. Entretanto, comparado ao segundo, ao terceiro dedo e ao quarto dedo, é um movimento maior. Então, passando aqui das articulações carpo-metacarpais, agora a gente vai ter as articulações metacarpo-falângica. Essas articulações, elas são classificadas aí como articulação do tipo sinovial elipsoide, biaxiais. A cabeça dos ossos metacarpais, elas vão se articular com as bases das falanges proximais que têm um formato côncavo, ou seja, as cabeças dos ossos metacarpais ela tem um formato convexo e as falanges têm ali um formato côncavo que permite aí esse encaixe. E os movimentos que acontecem nessas articulações são os movimentos de hiperextensão, flexão, extensão, além de fazer também o movimento de abdução e adução. E aqui, ó, nós temos as articulações interfalângica. Só que aqui ela vai ser dividida em interfalângica distais e aqui elas vão ser divididas em interfalange proximais. Aqui eu tenho as articulações carpo-metacarpais. Aqui eu tenho as articulações metacarpo-falângicas, que são a junção aqui dos ossos do metacarpo com as falanges. E aqui no caso da primeira articulação, são a junção dos ossos do carpus com os metacarpos. Já aqui são a junção dos ossos do metacarpo com as falanges. E aqui eu tenho as articulações interfalângicas. Nesse caso aqui, inter porque ela está ali entre as falanges. Então, nesse caso aqui vai ser a articulação interfalângica proximal. E nesse caso aqui, a última vai ser a articulação interfalângica distal. Essas articulações, a articulação tipo falângica proximal e distal, elas são articulações sinovial do tipo gínguimo. E como nós sabemos, o movimento que acontece em uma articulação sinovial do tipo gínguimo é apenas um movimento de flexão e extensão. Então, essas articulações aí, tanto a interfalângica proximal quanto a interfalângica distal, realizam os movimentos aí de flexão e extensão nessa área. Bom, e falando aqui dos compartimentos das mãos, dos músculos das mãos, então a mão a gente pode dividir ela da seguinte forma. Nessa região aqui, no dedo polegar, eu vou chamar isso aqui de região tenar. Já nessa região aqui, mais voltada para a região medial, partindo aí da posição anatômica, eu vou chamar de região hipotenar. E os músculos que ficam inseridos nessas regiões aqui, esses músculos, eles são classificados em músculos extrínsecos, ou seja, os músculos mais superficiais, os músculos mais externos, e músculos intrínsecos, que são aqueles músculos mais internos. Bom, e falando agora sobre a musculatura que envolve a região da mão, primeiramente a gente vai falar daqueles músculos que ficam ali realmente inseridos nas mãos. Nesse caso aqui, eu vou estar falando dos músculos intrínsecos da mão. Então, voltando àquele conceito daquelas regiões, os músculos intrínsecos, eles estão localizados aí tanto na região tenar, como também na região hipotenar. E na região central também da mão. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o músculo flexor curto do polegar. Esse músculo vai ter origem lá no osso trapézio. E a sua inserção vai ser lá na falange proximal do polegar. Quando esse músculo se contrair, ele vai fazer esse movimento
Ou seja, ele vai fazer o movimento aí de flexão dessas articulações, tanto da articulação carpo-metacarpais e também das articulações metacarpo-falângicas do polegar. E o segundo músculo localizado aqui na região tenar é o músculo abdutor curto do polegar. Esse músculo ele vai ter a sua origem lá no osso escafode, no osso trapézio e lá no retináculo dos músculos flexores. E a sua inserção vai ser lá na falange proximal do polegar. Então esse músculo, quando ele se contrair, ele vai fazer um movimento aí de abdução do polegar, ou seja, ele vai afastar o polegar aí dos outros dedos, né? Então, se nós levarmos em consideração, o próprio nome do músculo já vai estar indicando a ação que ele faz. Nesse caso aqui, o músculo abdutor curto do polegar, ele vai fazer um movimento de abdução do polegar da articulação carpo-metacarpal. E o último músculo aqui da região tenar é o músculo oponente do polegar. Esse músculo, ele vai ter a sua origem lá no osso trapézio e também no retináculo dos músculos flexores. E a sua inserção lá no primeiro osso metacarpal. Quando esse músculo se contrair, ele vai fazer aquele movimento de oposição ao polegar. Ou seja, é como se ele fosse rodar e olhar para todos os dedos, né? Esse movimento é conhecido como oposição do polegar. Bom, e agora nós vamos falar dos músculos que estão localizados na região hipotenar. Lembrando que a região hipotenar é essa região aqui, ó. Essa região interna na mão, quando considerado na posição anatômica, tá? Então, quando eu estou em posição anatômica, a região hipotenar é essa região voltada para dentro da mão, ou seja, é a região do dedo mínimo. Então, nessa região aqui, eu vou ter o músculo flexor do dedo mínimo. Ele vai ter origem lá no osso amato e também no retináculo dos músculos flexores, e a sua inserção vai ser lá na base da falange proximal do dedo mínimo. Então, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer um movimento aí de flexão. Ou seja, ele vai fazer um movimento de flexão ali do dedo mínimo. E o próximo músculo da região hipotenar é o músculo abdutor do dedo mínimo. Esse músculo ele vai ter a sua origem lá no osso pisiforme e lá no tendão do músculo flexor nadocarpo. A sua inserção vai ser lá na base proximal do dedo mínimo. Então, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer um movimento ali de abdução. Movimento de abdução de quê? Movimento de abdução do dedo mínimo, ou seja, movimento de abdução ali da articulação metacarpo-falângica e do dedo mínimo. E o terceiro músculo da região hipotenar é o músculo que nós chamamos de oponente do dedo mínimo. Esse músculo ele vai ter a sua origem lá no osso amato e lá também no retináculo dos músculos flexores, e a sua inserção vai ser lá no quinto osso metacarpal. Então, quando esse músculo se contrair, como o próprio nome já sugere também, ele vai fazer um movimento aí de oposição do dedo mínimo. Então, quando esse músculo se contrai, ele faz esse movimento, ele se opõe aos demais dedos. Bom, e nessa região aqui, nessa região mais medial, nós temos aqui os músculos que fazem parte do grupo de palmares profundos. Então, nesse caso, aqui a gente vai ter o músculo adutor do polegar, os músculos interósseos palmares e dorsais e os músculos lumbricais. E falando aqui do primeiro músculo que faz parte dos músculos palmares profundos, a gente tem aqui o músculo adutor do polegar. Esse músculo ele vai ter origem ali no osso capitato, na base do segundo osso metacarpal e na face palmar do terceiro osso metacarpal. A sua inserção vai ser lá na base da falange proximal do polegar.
E como o próprio nome já sugere, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer um movimento ali de adução do polegar. Ou seja, ele vai fazer um movimento de adução do polegar lá na articulação carpo-metacarpal. Seguindo aqui, nós vamos ter os músculos interósseos. Esses músculos eles são classificados aí em interósseos palmares e interósseos dorsais. Então aqui ele vai ter origem, nesse caso dos músculos interósseos palmares, ele vai ter origem no primeiro, segundo, quarto e quinto ossos metacarpais. E a sua inserção vai ser lá nas bases respectivas aqui das falanges proximal. Uma vez que eles vão ter origem nessa região e sua inserção lá nas falanges proximais. Quando esses músculos se contrair, eles vão fazer o movimento aí de adução do dedo, ou seja, eles vão se juntar, eles vão unir os dedos. Com isso fazendo o movimento de adução do dedo. Isso os músculos interósseos palmares localizados na região anterior do grupo aí de flexores palmares. Já os interósseos dorsais, ele tem origem ali nos ossos metacarpais e a sua inserção vai ser lá na base proximal das falanges, ou seja, lá na base da falange proximal. E quando esse músculo se contrair, diferente dos músculos interósseos palmares, ele vai fazer um movimento de abdução, ou seja, ele vai afastar os dedos. Ou seja, ele vai afastar os dedos, né? Mais especificamente ali as falanges. Diferentemente do outro músculo que faz uma adução, que junta a falange. Quando a gente fala aí do músculos interósseos palmares. E o último grupo aqui muscular são os músculos lumbricais. Os músculos lumbricais, ele vai ter origem ali no tendão do músculo flexor profundo e vai ter sua inserção lá no tendão do músculo extensor do dedo. Então, quando esses músculos se contrair, eles vão fazer um movimento ali tanto de flexão da articulação metacarpo-falângica, como também o movimento de extensão simultânea da articulação interfalângicas proximais e interfalângicas distais, juntamente ali com o músculo flexor profundo dos dedos, que é um dos músculos que também faz esse movimento de flexão dos dedos. Beleza? Então assim a gente fecha aqui os músculos intrínsecos que compõem os movimentos nessa região da mão. Beleza? Bom, e para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, eu tenho aqui duas referências, que é o livro do Lippert, ele é o livro de Cinesiologia Clínica e Anatomia, e tenho também aqui o livro do Newman, que é o livro Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético, Fundamentos para a Reabilitação. Então assim, se você quiser aprofundar mais o conhecimento, peço que você faça uma leitura aí dessas duas obras, beleza? Quem curtiu, deixa o seu like aí e tamo junto.